Peço desculpa para vocês pela tela tá pequena, mas o meu computador tá travando, então eu tô tendo que gravar pelo celular. Vamos lá, vamos corrigir a atividade 3.1 e 3.2. Essas são as atividades que vocês receberam com base no primeiro parágrafo. O que aconteceu? Uma ariranha azul foi vista na Bahia. Quais foram os envolvidos, as pessoas que avistaram? Então, tem tanto essa mulher que fala no começo da notícia, tem o agricultor na Auto Sérgio, a Lourdes Oliveira, essa Damílis Oliveira, todas as pessoas que avistaram. Então, tem uma população envolvida. Quando isso aconteceu? Na notícia em si não tem a data. Vejam que tem a data que a pessoa acessou aqui para fazer isso. Mas isso não quer dizer que isso aconteceu em 2018. Isso foi depois dos anos 2000. É a única coisa que a gente pode saber aqui. Foi entre 2000 e 2018. Onde aconteceu? Em Caruçá, na Caatinga da Bahia. Que fatos anteriores propiciaram a filmagem? A ariranha pôde ser filmada porque ela já tinha sido vista por algum morador. Isso está no segundo parágrafo. O que acontecerá a partir da filmagem? Último parágrafo. Na próxima semana, os moradores locais e o Instituto Chico Mendes vão tentar localizar a ave e obter o maior número possível de informações. Provavelmente isso aconteceu depois de 2014. Desde 2014 o projeto trabalha, então é entre 2014 e 2018 essa notícia. Qual a relação entre o crime ambiental e a provável origem da ariranha? No texto é citado que ela provavelmente era um animal de cativeiro. É crime ambiental você manter animais silvestres, aves, dentro de gaiolas. Então, provavelmente, ela escapou de alguma gaiola. É essa a relação. Qual a posição profissional do entrevistado dentro da instituição em que ele trabalha? Aqui fala do entrevistado em si. Então, vamos lá. Terceiro parágrafo. Devley acredita tratar-se de uma ave de cativeiro. De seu jornal, ariranha ao pássaro. Não, mais pra cima. Vamos ver se aparece ele. Tá lá em cima. Pedro Devley. Aqui foi um erro de digitação, gente, desculpa. Para ele que é diretor da Sociedade para a Conservação das Aves do Brasil. Então, qual é a posição dele? Ele trabalha na Save Brasil como diretor. É essa a resposta. Por que é importante informar ao leitor essa posição? Porque isso traz mais confiabilidade à notícia, porque tem um especialista falando. O produtor do texto explica com as suas palavras o que o especialista disse. Que expressão ele usa para indicar que está introduzindo a fala de outra pessoa? Em que parágrafo está falando aqui? No primeiro trecho, o produtor do texto. Primeiro trecho, vamos lá então. Uma moradora de Curaçá, região da Caatinga da Bahia, conseguiu registrar no domingo um vídeo de uma ariranha azul voando. De acordo com o diretor da Sociedade para a Conservação das Aves, é possível... A expressão é de acordo com o diretor. Essa expressão de acordo com alguém já apresenta indiretamente que não é a pessoa que escreveu que está falando. Aquilo que vai ser dito depois é de acordo com quem vai ser citado depois no texto, e não de acordo comigo que estou escrevendo. Em que trecho a fala é reproduzida diretamente? Essa fala é reproduzida diretamente na hora que aparece entre aspas. Aqui, o primeiro a avistar a ave, segundo o comunicado oficial divulgado pelo site, é nesse trecho, no segundo. Aqui em que aparece entre aspas, e depois, na verdade, quando ele mesmo fala, ele fala no terceiro parágrafo. Devley acredita tratar-se de uma ave de cativeiro que foi solta pelo dono para evitar punição por crime ambiental. Ele está falando, olha as aspas, o fato é que ela está lá voando na Caatinga, é incrível. Ele falando é marcado aqui pelas aspas, as aspas marcam a fala dele. Qual sinal de pontuação isola essa fala? As aspas. Qual desses dois tipos de fala permite ao leitor perceber melhor as impressões e os sentimentos do falante? Obviamente, o falante dito diretamente. Porque, como eu falei para vocês, o discurso indireto, normalmente, é o narrador que vai falar pelo personagem. Agora, o personagem falando diretamente por ele mesmo, tendo a voz,
ele vai poder falar muito mais pormenorizadamente sobre o que ele sentiu, o que ele achou. Então, é o discurso direto, tá bom? Segunda parte, qual desses 3 títulos contextualizaria melhor para alguém que não sabe nada sobre a Ariranha Azul? O 3, porque já fala que ela já não é vista há muito tempo e pode ter sido considerada como extinta, né? Ele é diferente dos outros, por quê? Porque a partir dele se espera que se conte a história de uma mulher que tem um pai e esse pai tem algum sonho que se relaciona de algum modo com uma ariranha azul e que essa mulher trabalha no campo. Então tudo isso é esperado a partir de um título. A partir de um título a gente cria inferências no texto. São essas as que a gente cria a partir desse título 3 aí. Por que a palavra extinta aparece entre aspas? Porque na verdade ela não está extinta. Se aparecer um exemplar da arara azul é porque ainda existem aves daquele tipo. A notícia é ilustrada com uma fotografia que possui legenda, que a imagem e a legenda possibilitam ao leitor concretude daquilo que está sendo dito. Tanto essa imagem, quanto a legenda, quanto o vídeo, a imagem do vídeo no YouTube, possibilitam que o leitor, maior concretude, torna para o leitor a notícia palpável, ok? Aonde eu tô aqui? Como funciona uma notícia? A notícia sobre a ariranha azul foi divulgada no site de uma revista que circula em todo o território. Por que o fato merece ser noticiado? Primeiro, porque é uma ave que estava considerada em extinção, e segundo, porque ela fala de um crime ambiental, né? A linha fina é um título auxiliar. A linha fina é isso aqui, ó. Em vídeo, moradores registram a ave desaparecida da Caatinga. Então, vamos voltar para a questão. Quais informações dadas no título principal e na linha fina ajudam o leitor a entrar no assunto e reconhecer sua relevância? Tudo, né? Porque o título que está em negrito aqui fala do que aconteceu, que a ariranha foi vista depois de 15 anos. E a linha fina vai apresentar uma descrição já. Em vídeo, moradores registram a ave desaparecida. Só por aqui a gente já tem um resumo do que aconteceu. Então auxilia completamente. Porque possibilita um resumo para quem vai ler, ok? O título, a linha fina e o primeiro parágrafo livre repete informações ou são complementares? As duas coisas, na verdade, né? O lead, na verdade, é complementar a linha fina e ao título, ok? Mas o corpo da notícia em si vai repetir as informações do título, da linha fina e do lead. Mas o título, a linha fina e o lead, um complementa o outro. São informações distintas, que vão adicionando cada vez mais detalhes. Reflita sobre a relação do produtor do texto com o assunto. Há no texto alguma marca de subjetividade? Sim, há. Primeiro que o fato de todo mundo ter ficado surpreso identifica que as pessoas gostam, né, de animais de certa forma, deu uma comoção. Segundo, que a fala do próprio especialista também fala alguma coisa sobre isso. Ela estava lá voando, lá na Caatinga. É incrível. Isso aqui é uma opinião dele. Quando nós vimos resenha, eu deixei bem claro que dá para ver essas marcas de pessoalidade passando mesmo na notícia que tenta ser objetiva. Ok? De que maneira se percebe a preocupação do produtor em ser bem preciso ao descrever o texto? Cite dois exemplos. Bom, o produtor tenta ser preciso do começo ao fim. Qualquer exemplo que vocês citarem aí é possível, essa questão é aberta. Que recursos seriam possíveis na versão impressa da notícia? A única coisa que não seria possível, né, que ficaria um pouco distoante, é isso aqui, é esse trecho, porque esses links aqui embaixo que estão em cinza não fariam sentido, e nem essa imagem do vídeo, porque na internet você pode clicar no vídeo e você poderia clicar nos links, agora numa notícia impressa não. Então o resto seria possível, o título, a imagem, a legenda, o lead, o resto, mas essas partes interativas não. O vídeo é uma gravação amadora de apenas 10 segundos. O acesso a ele contribui para a compreensão da notícia? Sim,
Porque se o vídeo já dentro da notícia fala que ela já tinha sido avistada e que ela foi filmada, ver isso acontecendo dá mais concretude ainda para a notícia. Além da imagem, a gente tem uma notícia totalmente interativa. Você pode, olha, você vê que aquilo que eu tô falando é verdade, e que não é uma fake news. E a prova disso tá aqui. Olha o vídeo. Você não tem só a imagem. Clica no vídeo. Eu tô falando a verdade, eu não tô inventando. No final da notícia, abaixo da imagem, aparece a inscrição notícias sobre, seguidas por caixas de palavra. Essa parte do site é a parte dos links, em que eu vou clicando para ser direcionado para outras páginas, ok? Agora, classificação de palavras. Geralmente os títulos de notícia não trazem artigo junto do substantivo. Isso acontece porque não se trata de uma arirã especificada já conhecida pelo público leitor. Exatamente. É a primeira. Não tem um artigo, ou teria um artigo indefinido, uma ariranha, porque ela não tinha sido citada antes. Nós vimos isso. O artigo indefinido, ele indefine. Eu só uso ele quando eu não conheço aquilo que eu estou falando. Quando eu já conheço o substantivo, eu uso o. Lembrem do exemplo das fábulas? Um lobo bebia num lago, quando então avistou um cordeiro. Depois disso, o lobo, por que o lobo? Porque ele já apareceu no texto. Como é a primeira vez que eu vou fazer menção à ariranha, ou ela aparece sem artigo ou com artigo indefinido. B, a ariranha azul é um substantivo composto porque são duas palavras. C, a ariranha azul temos duas palavras. Sozinha, a ariranha é um substantivo, a azul é um adjetivo. A expressão à vista é uma locução verbal que... complicado um pouco essa. Olha, ela indica tempo presente e passado ao mesmo tempo. Porque assim, verbalmente ela está no presente. Só que quando eu digo que alguma coisa não é vista, eu já pressuponho que é há algum tempo. Esse é vista é uma expressão que é como se fosse um passado composto que tem em idiomas como o espanhol e o francês. Eu he visto, j'ai vu, par exemple. Então, o é vista, apesar de estar no presente, né, o verbo estar no presente, ela indica, assim, na verdade, para mim, seria meio que as duas coisas. Porque assim, a notícia é atual, só que o fato da ariranha não ser vista acontece já com uma certa frequência. Então tem uma questão de aspecto aí. Há quanto tempo ela não era vista? Tem as duas coisas aí. Bom, relembrando sobre numerais aqui. 15 é um numeral cardinal, se encadeia, e no título representa a quantidade de anos em que a ariranha azul ficou desaparecida. Sim, não é ordinal. A verdadeira é a primeira, a segunda é fácil. É falsa. Ordinal vem de ordem. O ordinal seria quinquagésima, ou quinquagésimo, né? Como podem ser lidos os nomes? 19, 18, 2014 e 44 mil. Uma moradora de Curaçá, olha o artigo de novo, ó. Por que uma? Porque essa moradora não tinha aparecido antes, por isso que o artigo tá indefinido. 4. No trecho temos alguns substantivos destacados. Para cada um desses há adjetivos qualificandos. Quais são esses adjetivos? A comoção entre os moradores da região foi grande. Grande. Então, o que identifica comoção é grande. Porque a ave não era identificada na caatinga único local. O que caracteriza local é o adjetivo único. De ocorrência comprovada da espécie. Ocorrência comprovada. E crime é ambiental. 5. Às 6h20 da manhã, conseguiram não apenas ver a ave, mas também registrá-la com o celular. O fato é que ela está voando por aí. Todas essas são formas do pronome ela, que está se referindo à ave. O ela, na norma padrão, ele só existe quando for sujeito. Quando ele for objeto do verbo, estiver complementando um verbo, ele muda para a. Encontrar E quando estiver perto de um verbo, esse a vai virar um lá. Encontrá-la, amá-la, andá-la, pegá-la, ok? Pegar ela. Ela quem? No caso, a ave.